Oi, gente. Então agora nós vamos voltar com mais uma ministração com o pastor Robert. E eu sei que vocês estão sendo tremendamente abençoados, assim como nós estamos sendo tremendamente abençoados. Então, mesmo longe, eu quero pedir para que vocês possam estar estendendo a mão de vocês para nós podermos estar orando novamente pelo pastor. Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse sábado, muito obrigada por essa tarde. E muito obrigada, Deus, porque o Teu Filho se dispôs a estar aqui nos ministrando, Deus, e trazendo a revelação da Tua palavra para nossas vidas, ó Pai. Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar usando a vida do pastor para ministrar a gente, Pai. Que em nome de Jesus, que possa haver uma transformação de mente, que possa haver uma transformação de comportamento, Deus, através daquilo que o Senhor tem para falar com nós, através da vida do Robert. Que em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, realmente estar nos alinhando, que o Senhor realmente possa estar nos alicerçando, Deus. E que em nome de Jesus, o Robert, ele possa esse canal continuar sendo esse canal de vida, esse canal de bênção e esse canal, Pai, que nos faz ser mais apaixonados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Vamos dar a nossa continuidade. Vamos no último ponto, nas palavras de Maria. A gente tem alguns textos para abrir. Deixa eu abrir uma outra aba aqui, para abrir um outro texto para a gente. Entre, descanse o seu coração. Já cuidou das coisas de casa, já deu tempo de tomar um cafezinho, deu tempo de fazer alguma coisa. Mas agora calme para a gente ir para o nosso último momento. Nosso último momento. Nós temos um outro ponto aqui nas palavras de Maria, que é um choque que Maria tem com Jesus, que a gente vai ver agora no seu desdobramento. A gente vendo ela como adolescente, gerando o Salvador. Então, depois nós sabemos que no decorrer da história, José acolhe Maria, depois os dois estão juntos, e o imperador decide fazer um recenseamento, saber as pessoas, a quantidade que tinha no império. Na época, ele queria saber quem eram todos os homens ali e decide fazer. E como José nasceu na cidade de Belém, eles decidem sair da Galileia para ir em sentido a Belém para que ele faça o recenseamento. Mas sabíamos que Maria estava pronta a dar à luz. Estava pronto para nascer o nosso Salvador, o Senhor Jesus. E ali eles procuram de todas as formas. Não sei se vocês assistiram. Está na Netflix, um desenho que foi proibido na Europa. Imaginem vocês, é um filme que está na Netflix, foi proibido na Europa porque ele era cristão demais. Verdade, ele só foi proibido porque ele é cristão demais. E conta a história, claro que é uma ficção, mas é interessante porque conta a história do nascimento de Jesus na perspectiva dos animais que estavam ali envolvidos. E aí ele vai fazendo essa interação, mostrando o desafio que os animais vão fazendo ali para que Maria tenha o filho. E ali no filme parece eles batendo em vários lugares, tentando encontrar um lugar para ficar, mas eles não encontram e acaba fazendo com que Maria e José vão para esse estábulo, a esse lugar na manjedoura, naquele lugar simples. E ali os animais estão todos em volta, com muita expectativa, vendo o nascimento de Jesus. Então é muito bonitinho, vale a pena assistir. Como história, é legal. Se você quiser usar como um ponto para as crianças, para alguém que você quer mostrar a mensagem do Evangelho. Claro que ele é na perspectiva dos animais, mas faz parte dali do enredo, é bem gostosinho de assistir, vale a pena. E a gente vê então que na história, Maria e José vão ter Jesus aí num lugar que a gente chamaria de não apropriado, né? O Rei dos Reis que nasceu numa manjedoura. Então ele abriu mão literalmente da sua glória, se esvaziou, como a gente fala em Efésios, se eu não me engano, ou Filipenses fala da gnosis, desse esvaziamento de Jesus, que temos até uma música, né, que fala
e abriu mão da sua glória, que semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. Vocês lembram? Linda, né? E assim mesmo se humilhou, e como filho até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. É fantástica essa letra, irmãos. Essa música é muito profunda. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. E todo joelho se dobrará. Queiram acreditar ou não, queiram entender ou não, né? Queiram viver ou não. E uma coisa que eu costumo comentar é que ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar. Vai se dobrar no poder da sua majestade, né? Mas se vai se dobrar no poder da sua majestade, é mais fácil se dobrar já, do que ter que esperar a majestade do Senhor, a sua potência, né, máxima, na sua revelação, na segunda vinda, essa potência máxima dele, que aí só com o sopro ele vai fazer a destruição, né? Então, eu olhando assim, a gente vê como foi, então, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do desenvolvimento, a gente encontra em alguns textos Jesus na sua idade de 12 anos, e vamos encontrar Jesus já no início do seu ministério. No começo do seu ministério, lá em Caná da Galileia, a gente encontra um casamento, que é o casamento de João 2. E ali os noivos vão fazer o casamento, convida Jesus também para ir com os discípulos, e Jesus está ali, não sabe que ia precisar. Jesus sabia, óbvio, né? Mas as pessoas não imaginavam que Jesus tinha a capacidade de fazer além daquilo que nós imaginamos, né? Mas Maria tinha. Maria sabia que Jesus poderia fazer, porque ela sabia todas as palavras que foram liberadas sobre Jesus. Maria, ela não só viveu Jesus, mas se você pegar em vários lugares ali em Lucas, se eu não me engano, ou também nos outros evangelhos, você vai ver que tudo aquilo que era dito, porque a gente tem uma profecia liberada por Simão, e a gente tem uma profecia liberada também pela viúva, não lembro o nome dela, mas estão lá os dois idosos que ficaram durante muito tempo esperando para poder receber o Messias. Eles tinham uma promessa de Deus, e ela ficou casada, essa viúva, só 7 anos. Depois disso, fazia 80 anos que ela estava sozinha, né? Ela tem essa história. Enquanto ela não visse, Simão não visse o ungido do Senhor, que é o Messias, ele não descansaria. Foi a promessa que Deus fez, e ele pegou o Messias no colo e levantou. E essas palavras que foi proferida, tanto no cântico dessa viúva, se eu não me engano, e na profecia liberada por Simeão, a gente sabe que eles deixaram palavras, e uma das palavras foi que Maria seria transpassada por uma espada, que iria ferir a alma de Maria, que é aquilo que eu li para vocês, né? Ela começa com um cântico, mas ela vai terminar com essa espada ferindo a sua alma. Essas palavras Maria foi durante muito tempo guardando no coração. Às vezes a gente não faz, né? A gente não faz caso ou questão de quantas palavras Deus já liberou sobre as nossas vidas, que com o passar do tempo a gente perde a esperança, ou a gente esquece das palavras que Deus liberou para nós, e a gente esquece de caminhar em cima das palavras que Deus já liberou para nós. Não se esqueça, materializa isso. Traga à existência durante a sua vida os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais em Deus. Todos temos, é impossível que uma pessoa que está em Deus consiga viver sem um ideal que seja para a glória de Deus. É impossível que alguém que ama a Deus não vai desejar fazer a obra de Deus. E a obra de Deus é fazer com que Jesus seja apresentado, fazer com que o Senhor seja apresentado, e isso indifere de lugar. Antigamente a gente tinha maior facilidade, né? Eu digo que
tinha uma característica cristã que era muito marcante, que com o tempo foi se perdendo e hoje a gente não carrega mais esse atributo. Mas sempre que as pessoas estavam num trato, numa conversa, numa discussão, tal, ou no trabalho, era que crente não mente. Era uma característica do cristão não mentir. Só que com o passar do tempo, a gente foi recebendo muitas pessoas participaram, começaram a se denominar como a gente, como crentes, como era antigamente, que hoje as pessoas usam o rótulo de evangélicos. A gente cresceu muito em quantidade, mas ao mesmo tempo que aumentou, a gente diminuiu a nossa capacidade de ter essas características que nos marcavam, e que uma delas era a verdade. Não mentia de jeito nenhum, era no seu trabalho, era fazendo negócios, cumpria com a sua palavra, o que acordou com alguém pagava. Então, hoje nós vemos nos bancos e vários lugares que os maiores inadimplentes são as igrejas e os pastores, que é para a gente uma ferida no nosso coração. Porque uma das maiores características nossas era essa transparência, e deixou de existir, e a gente tem que ir refazendo isso. Então, a pessoa não vai ser transparente se ela não vive com intenção a sua vida. Ela não tem intenção em tudo que ela está vivendo, e o coração dela não está inclinado para adorar a Deus e viver para a glória de Deus. E vocês já perceberam que aqui, o meu pensamento não é um pensamento de colocar peso, mas é um pensamento reflexivo. Quero que você reflita, porque não tem como você não fazer com que a sua vida reflita o que você acredita. Existe um pensamento de Descartes antigo, ele dizia que nós penso, logo existo, ok? Essa é a frase dele, célebre, mas não é uma realidade isso. Porque eu não penso e existo. Eu creio, penso e existo. Porque eu só posso pensar a partir dos meus pressupostos religiosos. Aí fala, mas eu não sou crente. Mas todo mundo pensa a partir de pressupostos religiosos. Porque até o não crente, ele precisa ter fé para não ser crente. Ele está acreditando num pressuposto, ele tem a fé para isso. Então, tudo que nós vivemos porque cremos, ainda que não percebemos. Aí quer dizer, se você está pensando de uma forma equivocada, provavelmente você está crendo de uma forma equivocada. Foi o que eu disse ontem. Se nós temos Jesus só como nosso Salvador, a gente só criou uma definição para Jesus que não é a definição total. A gente criou um ídolo, a gente criou uma realidade que pode ser que não faça parte da nossa vida. Nós precisamos ter em mente que Jesus, sendo nosso Senhor, essa é a crença que parte do nosso coração, e a partir disso nós pensamos e agimos com isso. Esse é o nosso ponto de início. Se é o nosso início, isso quer dizer que a nossa crença, se a nossa crença não for mudada e a gente viver natural como as pessoas vivem, então pode ser que a falsa crença de não viver como a Bíblia define seu pensamento e suas atitudes, por isso que muita gente é imoral. E não tem uma vida condizente com a verdade do Evangelho. Maria, nós sabemos que ela mostrou integridade nas suas crenças. E o que mais demonstrou foi no canto de Maria. Maria mostrou inteireza na sua confissão de fé, que a gente poderia ter dividido ela também em 4 estrofes ali, se fosse fazer uma divisão pedagógica, mas eu quis deixar livre para a gente não fazer muito engessado. Então, ali ela mostrou para a gente que ela estava confessando publicamente aquilo que ela acreditava. Ela trouxe à existência não só o seu pensamento, mas a sua fé. Partiu da fé para depois o pensamento, a externalização depois através da palavra. E Maria, quando ela vai ter os embates com Jesus, a gente vai ver 2 situações que ela vai ter um embate com Jesus. Porque Jesus, ele é, na sua essência, 100% Deus e 100% homem. Quer dizer que ele nasceu de mulher, mas ele não foi gerado por um homem. Ele tem as 2 naturezas que a gente poderia chamar de união hipostática, se eu não me engano. Ele tem essa característica de ser os 2. O que acontece é que, às vezes, a gente não entende como utilizar isso. A cultura usou o Jesus histórico como
um mestre, como um profeta, ou usou ele como um pensador, ou usou ele de diversas formas. Há quem chamaria ele também, pensando na cultura indígena, chamaria ele de um avatar. Né? Mas para a gente não. Para a gente nós já entendemos a crença do indivíduo quando ele não consegue dizer aquilo que nós, como cristãos, sabemos que é a realidade. O que eu estou pensando aqui? Quando pensamos em Jesus, nós temos alguns definidores que a gente pode utilizar para saber se a pessoa é cristã ou não. E um deles nós chamamos de credo apostólico. Tem gente que olha para o credo apostólico pensando que o credo apostólico é apenas uma reza católica, mas talvez não entendeu muito o que quer dizer, porque a mentalidade está presa num lugar que não é real. Não é o credo, não é católico. O credo é católico em si, por ser universal. Mas todos os cristãos, genuinamente, eles creem no credo. O credo é uma definição de fé, que é o que Maria está dizendo, é uma regra de fé. Ela está fazendo isso, e nós fazemos isso, os cristãos fizeram isso no século IV com Atanásio, se eu não me engano, por conta disso. Eles definiram a fé porque estavam com muitas coisas ali incompreensível. Todo mundo está dizendo que é cristão. O menino ligou para mim e falou, mandou mensagem no Instagram e falou, Robert, um cara lá me parou e eu tive um problema, não consegui falar com ele e tal, porque ele disse que ele é cristão também, mas a fé dele é umbandista, e eu fiquei sem ação. E aí eu disse para ele, cara, claro que ele falou que ele é cristão, mas ele está olhando Jesus pela perspectiva histórica. E nós não olhamos Jesus só por essa perspectiva. Nós olhamos Jesus a partir da sua filiação. Jesus é filho de Deus, Deus de Deus, e ele é a mesma partícula, a gente chamaria de consubstância com Deus. Então quer dizer que os dois são da mesma essência, que nenhum foi criado, que ele é a mesma essência. Isso faz com que o cara entra num choque, porque ele não compreende isso. E eu falei, qual é a melhor forma de você tirar os pés de uma pessoa, tirar o chão que ela está alicerçada, se não você demonstrar o que você acredita? Então o credo vai dizer para a gente que nós cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, que é Criador dos céus e da terra. Nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pela atuação do Espírito Santo na Virgem Maria, que ele viveu e morreu em Pôncio Pilatos, nas mãos de Pôncio Pilatos, e que ele ressuscitou, que ele desceu à mansão dos mortos, que ressuscitou ao terceiro dia, e que ele vai vir julgar vivos e mortos, ok? Isso aqui é uma base, não está certinho ele, mas é aqui que diz. Isso aqui não difere em nada do que nós acreditamos. Nada, porque nós acreditamos nisso. Isso é uma verdade fundamental cristã. Definiu quem é o Criador, definiu o que aconteceu no mundo, definiu a redenção, definiu também a volta de Jesus. Já as pessoas que não são cristãos, eles não vão ter essa base. Por isso que a gente precisa ter confissões de fé bem estabelecida. Por que você acredita no que você acredita? Eu acho que essa frase é interessante aqui. Porque a Maria vai ter o choque com essas duas naturezas de Jesus. Tanto a sua natureza humana, como a sua natureza divina. E é por isso que no casamento de Caná, a gente vai ver esse embate, então, com a mãe de Jesus. O texto de João 2 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: por que a senhora está dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Ou quase, ou o que você tem a ver com isso, né? Alguma coisa assim? Não. E aí então Maria falou aos serventes, mulher cheia de fé, faça tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma cabia em torno de 100 litros de água. Jesus lhes disse então: encham de águas esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e leve ao responsável pela festa. A gente sabe, e acabaram levando, enfim, nós sabemos a história. Aqui o choque de Maria, e a gente vai pegar um outro choque de Maria no outro texto também, é por ser mãe, ela está olhando para Jesus aqui, e ela está olhando a sua figura humana, num momento que ainda não chegou o momento da figura divina dele ser expressada.
Por isso que ele está dizendo para ela, olha, não está chegando o meu momento, eu sou o Messias, mas ainda não está a hora de eu aparecer, de eu mostrar para as pessoas. Deus ainda quase não me deu ainda a liberdade. E aqui eu vou de novo fazer um parêntese aqui, só para colocar um exemplo para vocês, porque criança não é de Deus, não estou brincando. Criança é de Deus, mas é criança e adolescente, pré-adolescente, faz pergunta que é estranha. Eles vão pegar pelo na cabeça do ovo, que não dá, né? Eu estou dando aula para os pré-adolescentes e falando, Jesus subiu ao monte para pregar, para orar, deixou os discípulos dormiram, e Jesus está lá, e aí um dos meninos levanta a mão, eu falei, puxa, lá vem. Professor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Aí ele perguntou para mim, professor, se Jesus é Deus, para quem ele estava orando? Vai vocês. Eu, né? Boa. Nem adulto faria. Né? O adulto morre com a dúvida no coração, com medo de demonstrar que não tem fé suficiente. Mas a dúvida e a questão, né, não tem nada a ver com fé suficiente, é apenas para esclarecer o termo. E aí eu falei para ele, quase engasguei. Porque eu falei, como que eu vou explicar aqui a Trindade Santa e a sua função ali, né, na redenção humana de uma forma simples? Porque tente entender a Trindade, você enlouquece, e tente negar, você vai padecer. Então é algo que não dá, já tentaram. Era a mesma coisa de você tentar colocar o oceano dentro de um balde. Não vai dar. E eu falei, como que eu vou fazer isso em 3 minutos? Tentei, de um jeito rápido ali, pensamento rápido, e explicar o que estava acontecendo ali, a subordinação do filho ao pai, para poder fazer a redenção humana. Aí expliquei que Jesus fazia a oração por conta dessa submissão, dessa... A gente tem um termo teológico para dizer que é essa... Esqueci, não vou lembrar agora. Que é essa ação de quando Jesus ele faz esse esvaziamento, ele não deixa de ser Deus, mas ele está submisso é submisso à ação de Deus Pai para a finalidade da conversão humana até que ele vá para a cruz. Por isso que quando a gente pensa aqui na cruz, o sofrimento de Jesus é o pecado que está nele, mas a gente pensa teologicamente que não é só isso. É porque parece que vai haver uma separação entre um inseparável. Isso que é louco, né? Porque os dois são um, e como vai separar um que está com o pecado do mundo nas costas daquele que é santo, puro, imaculado. Então imaginem isso aqui, não tente imaginar tanto assim que não se enlouquece. Eu também já tentei e não é simples, mas dá para crer. Dá, crer e pensar. Então aqui ela não tem essa noção, Maria, desse momento. Mas Jesus está ali e ela vai mais ousada. Jesus está quase dizendo para ela, que tem a ver eu com você. Algumas traduções vão dizer que tenho eu contigo, mulher, não é? Aqui não, ela já deixa um pouquinho mais mulher, não fala nem mulher aqui, ainda chama de senhora, essa versão ainda está bacana, deixando mais fácil a compreensão, dizendo porque não é chegada a hora dele. Mas então ela, com toda a ousadia do mundo, fala, faça tudo o que ele mandar, porque ela tinha certeza absoluta que Jesus ia mostrar ali num casamento a manifestação da glória de Deus. Foi isso que Jesus fez. Decidiu pegar os lugares onde as pessoas lavavam as mãos e a partir dali, daquele lugar sujo, ele decidiu fazer da água virar esse lugar purificado. Purificar a água e fazer com que ela se tornasse uva, suco de uva não, o vinho mesmo. E esse efeito, quimicamente dizendo, no mundo, é impossível. Ele precisou fazer com que átomos se juntassem, fizessem partículas de átomos de um jeito inexplicável. Não tem humanamente como dizer isso. Ia precisar fazer uma coisa impossível, foi o que ele fez ali. Mas aqui é a primeira vez, então, que a mãe de Jesus acaba olhando para ele nessa posição. E agora a gente tem um outro lugar que a mãe de Jesus também vai olhar para ele, achando a sua característica humana, mas Jesus não está mais na sua característica humana. Ali ele está humano, né? Mas a sua atuação ali está como o Messias, que é em João
João 19, versículo 17. Diz assim: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para lugar chamado Calvário, no Gólgota em hebraico. Ali o crucificou com outros dois, cada um de um lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz, e o que estava escrito nele era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, em latim e grego. E os principais dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. E sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilato então respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficar com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram a sorte, que está escrito no livro de Salmos 22, 18. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Gente, a gente tem um dos textos mais fantásticos, um dos textos que moveu a história, não só, ele dividiu a história antes e depois. Houve uma revolução no mundo geral por conta desse texto, numa região menosprezada, num lugar quase sem significado geográfico assim. Porque imagine, gente, diante do globo terrestre, a gente pensar uma cidade do tamanho de Sergipe sendo o lugar central para que todas as coisas no mundo acontecessem. Então ali foi esse lugar central, e esse é o evento que vai marcar de uma vez por todas a vida humana. É um homem nazareno que nasceu lá naquela região, que foi crescendo, e ele veio trazendo uma mensagem de esperança para o seu povo, mas o seu povo não quis ouvir, o seu povo não quis a sua mensagem, o seu povo rejeitou, o seu povo israelita achou que Jesus deveria vir como um imperador, como um guerreiro, como um coronel, como alguém que estava na frente da batalha e tirasse Israel do seu cativeiro ali romano. Então os israelitas eles pensaram o quê? Tudo é nosso. O Messias virá para fazer com que nós continuemos vivendo uma vida de extrema paz, e ele vai fazer com que a gente não sofra mais perseguições. Por quê? Porque nós somos o povo da promessa. E eles cantaram essa vantagem sempre pelas promessas que Deus fez a Abraão. Mas só que a Abraão não foi feita a promessa apenas de que Deus teria só o povo ali, mas sim que todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão. Então, a partir do descendente, todas as pessoas seriam abençoadas. Agora, esse Jesus, que eles acreditam que deveria ser um general militar, um cara que colocaria por fim a Roma, um cara que acabaria com o Império Romano, ele não se preocupa com o corpo, ele diz que o meu reino não é desse mundo, ele vai mostrando para as pessoas que ele não vai fazer persuasões de palavras apenas, mas que ele vai demonstrando o poder, ele vai mostrando a sua força, ele vai mostrando a sua atuação. Quem não via, vê, quem não ouvia, ouve, quem não falava, fala, quem era coxo, caminha, quem estava morto, ressuscitou, quem tinha pecado era perdoado, quem era endemoniado era liberto, aquele que estava no meio da tempestade, a tempestade acalmava, da boca do peixe saía a moeda, aquele que tinha o poder controlando a natureza, controlando o medo, controlando o pecado, controlando todas as coisas, estava diante do mundo e dizendo: vocês estão olhando para essa terra, achando que essa terra é o ponto final, achando que tudo que está acontecendo aqui
precisa favorecer vocês, mas não, meu reino não é desse mundo, o meu reino não é do alto, eu estou apontando para vocês uma nova direção. Deus vai refazer de novo a sua aliança, Deus vai refazer um povo, Deus vai ter para si um povo que agora não é mais um povo territorial, e sim é um corpo místico, invisível, de todas as nações, de tribos e línguas. Ele vai fazer isso. Esse Jesus veio então colocando tudo isso em alinhamento, em sintonia. Agora não há uma exclusividade, agora não há judeu e não há grego, agora não há homem, não há mulher, não há rico, não há pobre, todos somos um em Cristo. Quer maior unidade, quer maior certeza, quer maior questão do que essa nas nossas vidas, saber que a verdadeira igualdade está nesse homem que deveria, na cabeça do judeu, ser um líder, mas agora ele vai sendo um líder simples, humilde, que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, mas por onde passava era forrado de misericórdia, por onde ele passava as pessoas viam, tem alguma coisa diferente, não é possível que ele fala desse jeito, não é possível que ele faça essas atuações. Então na cabeça das pessoas eles estavam pensando, não, ele é baderneiro, não, ele é alcoólatra, ele é beberrão, ele é comilão, ele não respeita as nossas leis, e ele caminhando a sua vida, entendendo que ele tinha um propósito, ele tinha um lugar, ele tinha algo para realizar, ele tinha que se entregar, ele tinha que chegar no ápice desse dia, ele tinha que ir para essa cruz, ele tinha que ser amaldiçoado, ele tinha que ser considerado indigno, para que a humanidade conseguiria ser religada de volta ao seu Criador. O preço do pecado lá atrás custou caríssimo, mas aquele que pagaria o preço definitivo, redentivo, justificativo, estava ali pronto para fazer a sua vontade, estava ali pronto para mostrar para as pessoas o quanto que valeria a pena nós entregarmos a nossa vida por Ele, o quanto que valeria a pena a gente ter a esperança da condução dEle conosco. Beber uma aguinha. Nós poderíamos aqui linkar centenas de eventos aonde Jesus passou. No entanto, a gente também vê que as Escrituras dizem que se tudo que Jesus fez fosse escrito, não seriam capazes dos livros deter tudo isso. Porque ele fez coisas incomunicáveis e ele mostrou de forma evidente como essas coisas aconteceriam. A junção que Jesus fez e a capacidade que Jesus teve de cumprir 323 profecias do Velho Testamento, isso é um dado, isso é um fato. 323 profecias do Velho Testamento, a probabilidade que isso acontecesse uma vez na vida era de 8 e 30 zeros. Eu não consigo nem falar. Nem sei, não dá, a gente não consegue nem falar, porque é impossível. Ninguém andaria com a Torá, a lei a tiracolo, dizendo, agora eu preciso fazer essa, agora eu preciso fazer essa, agora eu preciso fazer essa. Porque Jesus entendeu que era na naturalidade da vida que as coisas aconteciam. Era na vivência que ele ia completando as profecias, apenas vivendo. Isso vai fazer eu e você entender que a gente precisa viver a vida e as coisas vão acontecendo natural. A Bíblia não é só um código de regra moral que a gente coloca debaixo do braço e diz, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu devo fazer isso, eu não devo fazer isso. Não é isso. É impresso dentro do nosso coração e a partir dessa verdade a gente respira ela e a gente entende o que agrada, o que não agrada ao nosso Deus. Essa é a dinâmica. Então Jesus vem agora e vai fazendo a subida do seu ministério, vai fazendo, começa em João, nesse casamento. Em João a gente vai encontrar então a carta diferente dos outros evangelhos, que a gente entende que Mateus está escrito para os judeus, Marcos escrito para os romanos e Lucas para o gentil, faz uma divisão aqui pedagógica, só para entender o jeito que está escrito na literatura. E João não, é o apóstolo do amor, que começa como filho do trovão, aquele que fala, manda fogo do céu, queima todo mundo.
no final da sua carta, da sua vida, no seu desenvolvimento com Jesus, ele se torna o apóstolo do amor. Aquele que vai falar do relacionamento, da intimidade, como foi colocar a cabeça no ombro de Jesus, como foi ouvir o peito de Jesus, e não só. João não vai só fazer isso. João vai mostrar o quanto que valeu a pena ir até para a cruz com Jesus, porque ele é um dos poucos que estava lá, junto com as mulheres ali, olhando os últimos momentos do seu Senhor, do seu Salvador, do seu amigo, do seu Jesus. Indo até os finais, enquanto os outros temeram pela morte, João vai indo junto com Jesus nessa trajetória, nesse encontro. E aí eles, por coisas, né, que a gente olha, pensa na última ceia, quando todos os outros apóstolos ficaram em dúvida, quem é que trairia Jesus? Ficou evidente ali que todos eles traíram Jesus, porque todos disseram que ficariam com Jesus e acabaram deixando Jesus com medo da morte. E aqui a gente não está imputando responsabilidade, né? Porque medo da morte é uma coisa inexplicável. As pessoas têm, porque é natural a gente velar pela vida, lutar para sobreviver. Agora, diante dessa perseguição, eles pensam, não, vamos se esconder e voltar a fazer as suas funções. Pedrão, então, né? A gente sabe que já tinha ido fazer a sua função, porque Pedro negou Jesus ali 3 vezes, e é engraçado que na mesma proporção que Pedro negou Jesus, Jesus fala para ele também 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na mesma proporção, mostrando para ele que a graça é favorável às nossas vidas, amém? A graça é favorável a nós. Quando eu mostrei para vocês o Augusto Cury fazendo essa análise das Escrituras, existem alguns pontos que ele chamou muita atenção. Entre os pontos é o momento que Jesus é levado, que ele sai dali do Getsemane, que ele é levado em direção ali os sacerdotes, na madrugada. Deveria ser feito durante o dia, mas fizeram isso por conta do medo de que o povo fizesse uma revolta ali para tirar Jesus. E Pedro, quando nega o Senhor, então, Jesus vai passando, Pedro vai junto, entra no mesmo lugar que Jesus está, começam a questionar quem é Jesus, se ele conhecia, mas ele falava igual, tinha uma proximidade, vocês falam do mesmo jeito, mas vocês não andam junto, e Pedro dizendo, não conheço, não conheço, até no final ele fala quase que um palavrão, não conheço. E aí as pessoas olham e Pedro, quando acontece isso, toca o sino do galo. O galo sinaliza aquilo que Jesus já tinha profetizado, que ele negaria Jesus, e Pedro cai ali e fica com os olhos para o chão. E nessa hora é o momento que Jesus passa, sendo levado, e ele olha para o olho de Pedro com compaixão. Que tipo de pessoa diante dessa situação tem a capacidade de olhar para uma outra pessoa com compaixão, só mostrar um olhar de graça para alguém que acabou de te negar, no caso de Pedro. Mas o nosso Cristo, ele teve capacidade de fazer isso, que vai além da nossa naturalidade. E a mesma coisa a gente vai encontrar Jesus dentro desse texto. Ele está diante da sua mãe, foi esbofeteado, foi maltratado, foi rejeitado, está indo como um cordeiro mudo, assentido ao seu matadouro, sem falar nada, mas ele olha agora e ele poderia muito bem ali chamar Maria de mãe. Poderia. Mas diante da dor de Maria e da sua dor, porque ele estava ali todo dolorido no corpo e também na alma, preparando, o estresse é tão profundo que Lucas vai dizer que anteriormente saiu gotas de sangue do corpo dele por conta desse estresse que talvez a gente nunca tenha provado, mas ele tem tempo diante de todo esse estresse de parar e ainda ter a capacidade aqui de fazer uma separação entre a mãe dele e a mulher. Então aqui na função messiânica, na dor de Maria, na espada que vai transpassar ela, ele diz, mulher, aí está um outro que vai cuidar de você. Que graça, que favor imerecido aqui diante da agraciada. No momento que a espada iria transpassar Maria, Maria tem agora o Senhor dizendo para ela, calma que isso não é o fim. Calma que ainda vai ter uma esperança. Imaginem, gente, como deve ter sido o momento que essa mulher vê ele na sua glória,
na sua majestade. A gente tem muita coisa na eternidade para fazer, inclusive contar como foi. Senhor, conta aí para a gente como foi, porque a gente quer saber quando o Senhor veio, né? Porque a gente precisa saber. Aqui a gente ficou curioso, qual foi a interação, qual foi a dinâmica, como o Senhor interagiu. A gente tem poucas coisas aqui, conta para a gente vai ter eternidade para entender, mas Maria deve ter aqui, de uma vez por todas, entendido, chegou o momento de entregar aquilo que o Senhor me deu, então aqui eu te entrego, Senhor. Eu entrego o meu coração, eu entrego tudo aquilo que eu tive. A gente encontra na Bíblia centenas de vezes pessoas que entregaram o seu tudo diante de situações. Pessoas entregaram tudo o que pertencia, até os seus filhos, diante de momentos específicos com Deus. Não é barganha, não estavam dando para receber, estavam dando em sinal de adoração, sinal de honra ao nosso Deus, que vale mais do que qualquer outra coisa. Esse lugar onde o nosso Deus ele é exaltado acima de todas as coisas, onde a gente coloca Ele acima dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos sonhos, como a gente viu aqui no período de Maria. Maria foi fazendo isso, entregou a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, viveu os projetos, tinham todas as palavras guardadas, viveu o tratado com o seu filho, foi até o último momento com Jesus, para no último momento ela ainda continuar ali segura das palavras que Deus tinha liberado sobre a vida dela, porque ela sabia que Deus ia cumprir cada coisa que Ele tinha falado. Ela tinha uma fé capaz de ter a certeza inabalável de tudo aquilo que estava acontecendo. E aqui o questionamento é: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Me diga, pense você, existe? Ela está nas paredes levantadas, ela está numa liderança, ela está em outras pessoas, está no que as pessoas podem fazer por você, está nas pessoas terem um coração voltado para te ouvir, ou a sua fé transcende tudo isso, vai além disso, a sua fé está num lugar fixo, a sua fé está num lugar estruturado, a sua fé está num lugar inabalável, a sua fé está num lugar tão profundo que você tem capacidade de abrir mão de tudo aquilo que você reputa como esterco, para que você chegue nesse lugar e você desfrute desse lugar, que é essa fé que tanta gente diz, que tantas pessoas falam, porque falar de fé parece que a gente fala de mística. Falar de fé parece que a gente fala de poder sobrenatural. Parece que falar de fé a gente fala de uma coisa inacessível. Mas eu vou mostrar para você quanto é mais acessível do que parece. Mas é que a gente é crente meio sincrético, a gente gosta de misturar todo um pouquinho de cada lugar, e isso faz com que a nossa fé seja defeituosa, porque a gente se esquece que do latim a palavra fé, ela significa fide, e fide nada mais é do que sola fide, né? Que é um dos 5 pontos da Reforma Protestante, nada mais é do que só a fidelidade. Para que criar uma mística num lugar que é mais simples do que parece? Você quer saber se você é uma pessoa cheia de fé? Saiba se você é uma pessoa fiel. Guarde o seu coração na fidelidade dos seus votos. Guarde o seu coração na fidelidade com o seu Senhor, com o credo, com a profissão de fé que você fez diante do seu Deus. Guarde a sua vida na fidelidade diante do batismo. Guarde a sua vida diante da fidelidade do casamento. Guarde a sua vida diante da fidelidade da comunhão com os irmãos. Guarde a sua vida diante da fidelidade que é abrir mão do mundo para viver para a glória de Deus. Abre mão das ideologias criadas para te iludir. Coloca a sua fé em ação e seja uma pessoa que vive a fidelidade. Porque nós precisamos entender que Deus é fiel. Quando Ele está dizendo, né, sede santos porque eu sou santo, Ele está mostrando que existe uma fidelidade nele que vai além da nossa compreensão. E a possibilidade que nós também sejamos fiéis. A fidelidade tem a ver com essa obediência, com essa capacidade que nós temos de permanecer fiel àquilo que o Senhor já deixou para nós. E sem mística, sem dificuldade. Ai, pastor, mas eu não tenho tanta fé assim. Se você não tem tanta fé assim, porque pode ser que você é uma pessoa infiel. Então, lida com a sua infidelidade, lida com a sua insegurança, lida com tudo isso, porque nós precisamos, e fidelidade tem a ver também com essa capacidade de esperar
com que as coisas aconteçam. A fidelidade é permanecer. A gente sempre gosta de exemplos por baixo, mas vamos ter exemplo de pessoas que têm vidas e comportamentos, ações e atitudes que vão além dessa mediocridade que a gente está acostumado. Porque a gente pensa, se o outro... É a resposta, né? Que a gente mais ouve. Mas eu sou pecador. Também sei, todos somos pecadores. Mas a gente tem coragem de usar a rede social ou os lugares que seja e dizer, mas todo mundo peca, nós somos pecadores. Mas ninguém tem coragem de dizer, mas as pessoas são fiéis e eu tenho que ser fiel também. Porque se justificar pelo pecador é fácil. Agora, se justificar diante de Deus, diante da sua santidade e a nossa fidelidade, não. Porque fazer um parâmetro de pecado entre os pecadores é fácil. Agora, eu quero ver você fazer um parâmetro de pecado com teu Deus. Olha para Ele, que é o ápice do lugar, e faça em Deus esse lugar de que o pecado do... Fala, que faz essa comparação. Vai conseguir? Não vai, quer comparar com os pecadores? Não, nosso padrão é divino, celestial, é alto. Se o padrão é alto, nós precisamos dessa perseverança, dessa esperança, dessa resistência para que a gente chegue nesse padrão alto. E não é por moralidade, mas é por amor e fé e fidelidade. É por isso, é porque nós recebemos algo que vai além de tudo que nós provamos. Nós recebemos algo que vai de encontro às nossas vidas e a gente vai guardar isso. Se você descobriu esse tesouro, guarde ele nos lugares mais profundos do seu ser. Não deixa ninguém passar perto e tentar movimentar ou tirar de você a segurança que você tem desse tesouro, que é algo dado por Deus para você. Vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que qualquer coisa. Para isso, permaneça numa caminhada ereta, permaneça numa caminhada de cabeça em pé, sabendo que Deus é o autor e é o consumador da sua fé, que Ele está junto com você na caminhada, Ele não vai deixar você sozinho. Ele nos prometeu enviar outro da sua mesma essência, chamado Espírito Santo da verdade, e Ele nos conduzirá em toda a sua verdade, em todo o caminho de plenitude, e nós iremos brilhar, até que um dia nós sejamos dia perfeito. Nós vamos nesse lugar, isso não quer dizer que não pode haver oscilação. É natural que possa haver, mas não pode haver declínio. Declínio pode ser que você não ouve esse encontro genuíno dentro do seu coração. Está caindo muito, tem 40 anos de crente, mas está num declínio. Pode ser que você só está vivendo a naturalidade disso daqui. Vai além disso. Saia desse lugar, vai além disso. Como fazer isso? Sendo natural. Jesus conseguiu cumprir todas as coisas na naturalidade da sua fidelidade. Ele era fiel com o seu Deus, ele era fiel com as pessoas, ele fiel ao seu tratado, ele era fiel à sua palavra. O que ele dizia, ele cumpria. Quando ele falava, todo mundo obedecia. Ele estava ainda diante da cruz, pregado no madeiro, mesmo assim o seu corpo falava e falou para a mulher: não se preocupe, mulher, não se preocupe com a sua dor, não se preocupe você, porque eu estou aqui sofrendo, mas o meu sofrimento vai redundar em glória eterna. Uma glória eterna capaz de transpassar toda a idade, transpassar todos os séculos, transpassar toda a eternidade. Jesus fez um rasgo, um corte, um cometa, bateu na terra, nunca mais foi a mesma coisa, nunca mais será a mesma coisa. Pisou Deus na terra, aprove Deus pisar aqui na figura do seu Filho Jesus Cristo, e aprove Ele também ter essa mulher por perto de você, levando ele até esse último lugar, para que nesse último lugar ela entenda que ela cumpriu o propósito da sua adolescência, na sua velhice. Ela foi firme na sua caminhada, ela foi íntegra na sua caminhada, ela foi sincera na sua caminhada, e ela foi do começo ao fim da vida com a sua promessa. Ela foi do começo ao fim da vida com a sua promessa. Ela queria isso, ela quis isso, ela provou isso.
Doeu, mas depois de 3 dias, os olhos dela brilhou de graça, e ela pôde ver aquele corpo glorificado, uma nova estrutura, um ser divino materializado, passando as portas, se alimentando, interagindo, com o furo do lado que Tomé ainda colocou o dedo para provar se era verdade, e ali ele mostra, está aqui as marcas, eu trago no corpo as marcas. Paulo disse, eu trago também no corpo as marcas de Cristo, e essa marca tem que ser impetrada no nosso viver, as marcas de Jesus, para onde a gente passar, fazer com que Jesus seja glorificado, e as obras das trevas sejam desfeitas, com as marcas no nosso corpo, com as marcas no nosso viver, com as marcas da caminhada, com as marcas do choro, com as marcas das perdas e das vitórias, com as marcas também, muitas das vezes, da insatisfação. O crente cansa. Justo? É justo? Nós nos cansamos de tantas coisas. É justo? Mas o crente não desiste. Desistência não faz parte do nosso vocabulário. Nós iremos até o final, até os últimos dias, até a consumação, até o findar, até o encerrar dos nossos olhos. Nós iremos fiel à palavra de Deus. Nós iremos fiel à palavra de Deus. Essa é a palavra, ela vai nos conduzir. Nós iremos fiel, Senhor, até o findar dos nossos dias. Seremos fiel à tua promessa. Seremos fiel, Senhor, à tua palavra. Seremos fiel, Senhor, a tudo que o Senhor já deixou decretado. Seremos fiel, Senhor. Mostraremos também que há possibilidade de viver uma vida em santidade. Sermos pessoas consagradas a ti. Mostraremos isso ainda que o mundo discorde. Mostraremos isso ainda que as pessoas duvidem. Porque nós vamos parar de fazer esse nivelamento de baixo. E vamos fazer esse nivelamento num lugar mais alto. Num lugar de postura. De homens e mulheres de Deus. Posicionados para o louvor da glória do nosso Deus. Posicionados para o louvor e a glória do nosso Deus. E eu tenho tanto carinho por essa parte desse texto. Posso escandalizar você, mas se eu escandalizar você, me perdoa, mas o problema é seu. Eu tenho tanto carinho, esse texto para mim, de Jesus na cruz, ele é tão profundo, mas mexe tanto com o meu viver, que eu decidi escrever no meu braço, Tetelestai, está consumado. Decidi colocar para todos os dias eu olhar no meu braço e eu lembrar que está consumado, que o preço foi pago, que foi comprado. Na cruz ele tomou para si todos os povos, línguas e nações. Ele chegou aqui no Brasil em 2013 com força. Em 2013 ele se revelou para mim e ele mostrou para mim que ele me comprou, que ele me amou, que ele desejou viver comigo para sempre. Então consumou na minha vida a sua obra e vai continuar consumando até o final do século. Até que o meu corpo seja glorificado. E eu quero que você entenda isso. Esses dias eu estava passando na rua e eu vi uma senhora passando. É senhora, devia ter uns 50 e poucos anos. Senhora meia senhora, vai. 50 e poucos anos. E ela estava passando com um cachorrinho. E bem na hora que eu vi o cachorro, eu olhei para o braço dela. No mesmo braço que o meu, a mesma tatuagem. Aí eu parei e falei para ela: a sua tatuagem é igual à minha. Quando eu falei isso, ela falou: está consumado. Está consumado. Eu quase... Ui. Aleluia. Está consumado. Acabou. O preço foi pago. A morte não é Deus. Não é o ser mais poderoso do universo. Ela não tem mais o aguilhão. Ô morte, aonde está o teu aguilhão? Ó destruição, onde está o seu aguilhão? Vencida foi a morte. Acabou para ela, já era, botaram fim nela. Ninguém tinha posto, mas ele pôs, ele decretou, ele mostrou, ele veio, ele fez, ele consumou. Para que temer? Para que temer? Para que temer? Quem teme? Para que se abalar?
Quando nós nos abalamos, o mundo perde a esperança de ver, a esperança em nós. Quando nós perdemos o chão e o equilíbrio, as pessoas perdem a oportunidade de ver. A pastora falou já, se for para acontecer alguma coisa diante das tragédias, se aconteceu com quem nós amamos ou quem nós nem conhecemos, entende, Deus está tocando o universo. Ele tem todas as coisas no seu domínio. Isso quer dizer que nós podemos descansar. Isso não quer dizer que não é ser empático com a dor do outro, ao contrário. Quer dizer que a gente está aqui e entende que isso faz parte da vida, que isso vai acontecer. Deus está no controle, Deus está no comando, mas nós temos uma palavra de esperança, porque quem tem esperança em Jesus só para essa vida, não entendeu ainda nada, porque a esperança precisa ser para essa e para a próxima. A próxima é para todo sempre, e essa daqui a gente está embatido com poucos anos aqui. Não quer dizer que a gente não vai chegar talvez a tantos anos, 90 anos, mas o que é 90 anos quando já tem pessoas há mais de 1000 anos nessa fase de espera? O apóstolo Paulo, todos os apóstolos, a gente poderia pensar quantas pessoas já foram, estão mais tempo do lado da eternidade. Então a gente precisa sair da terra por um momento. Isso não quer dizer, aqui eu estou dizendo, não é para a gente esquecer que somos humanos, não é isso, mas é para a gente levantar o nosso pensamento ao alto, da onde virá o nosso socorro. É a gente lembrar que nós temos sim, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lembre-se, traga a mensagem do Evangelho, traga os ensinamentos de Jesus. Maria nos ensinou, Maria demonstrou para a gente de uma vida de serva sofredora, o que Deus fez através da vida dela. Maria faz sua confissão de fé pública para que todas as pessoas entendam e as gerações futuras compreendam com Maria. Maria vai até o final da sua vida, vai até os últimos dias ali com Jesus, até o final da vida de Jesus, mostrando que ela entendeu o propósito da sua vida, entrega o seu propósito morre na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas. Maria cumpriu o seu propósito de vida. Nós precisamos entender para quê? Para quê? E não precisa de esforços que a gente às vezes quer achar que precisa de irmãos, é na vivência da vida que as coisas vão acontecendo e a glória de Deus vai se revelando de fé em fé, de glória em glória. Queridas, eu quero agradecer muitíssimo vocês todas por ter aberto os ouvidos para me ouvir, para estarmos aí online. Vocês que estão aqui dentro, eu quero agradecer, valeu muito, pastora, muito obrigado, valeu, que vocês sintam esse amor, essa graça de Jesus que eu carrego dentro do meu coração, esse amor, esse tetelestai, que seja a marca para o nosso viver. Está consumado, consumou, e Maria seja esse exemplo para as nossas vidas. Som, está funcionando. Amém, está consumado. Eu amo essa música. Nós estamos lendo um livro, as líderes de célula da nossa igreja, que chama Oração Intercessória. E lá na Oração Intercessória nós temos um capítulo sobre Tetelestai. Está consumado, né? Está consumado. E está consumado, amados. E nós estamos encerrando, né, finalzinho do nosso encontro nesse tempo. Porque daqui a pouco, gente, não sai do grupo do WhatsApp, onde a gente está postando os links. Porque daqui a pouco, até o final do dia, vocês vão receber o restante, que é a ministração da nossa querida Silvana.